Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa e a tua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui. E peço que você fique no vídeo até o fim, escute a palavra de Deus. E saia desse vídeo hoje abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus, ele não tem pena do homem. Deus tem misericórdia do homem quando o homem se humilha diante dele, pede perdão para ele e pede para ele a endireitar as veredas da pessoa. Deus vai dando graça, vai dando sabedoria para o homem se consertar diante dele. Então, quando a gente erra, o que a gente tem que fazer é só se humilhar diante do nosso Pai. Não temos que ficar com medo dele, do que ele vai fazer. A gente tem que pedir perdão para Deus, que ele está pronto para nos perdoar, amém? Aqui na palavra de Deus, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 21, eu vou ler mais ou menos até os 8 aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas escute bem a palavra de Deus para você ver como o nosso Deus age na vida das pessoas que não obedecem a ele, na vida daquelas pessoas que acham que ele não vai nunca punir aquela situação de maldade que estão fazendo, aquelas coisas erradas que estão praticando. Deus é justiça, irmão. Deus é amor e é justiça também. Ele ama, mas ele pune também. A palavra de Deus diz que ele repreende e castiga todos aqueles que ele ama. Então a gente tem que orar a Deus, pedir graça para a gente nunca se sentir em falta diante de Deus, para que ele não venha nos castigar, amém? Aí diz assim, ó, o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Diz, ó, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a possuir filhos de Maquias e Sofonias, filhos de Mazeías, e o sacerdote dizendo, perguntai agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreará contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Está entendendo? Aqui o sacerdote, né, pediu para interceder por eles, né, para Deus ter misericórdia deles, porque Nabucodonosor vinha de encontro a eles para guerrear contra eles. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, quando vinha, irmão, ele vinha permitido mesmo por Deus para castigar o povo de Jerusalém, porque o povo estava na desobediência, estava desobedecendo a Deus. Deus mandava os profetas falar com ele, eles matavam os profetas, perseguiam os profetas e matavam. Quando não matava, expulsava de Jerusalém. E ninguém queria profetizar ali em Jerusalém por causa da ameaça, das afrontas do povo que morava ali naquela cidade. Então, Deus aqui enviou Nabucodonosor, tá entendendo, para castigar o povo dele em Jerusalém. Desde quando esse povo saiu do Egito, que eles vieram dando trabalho para Deus, vieram dando trabalho para os profetas, para Moisés, para Josué, para todo mundo que vieram liderando eles desobedecendo, adorando outros deuses. Sempre tinha aquele grupinho isolado que gostava de adorar outros deuses. Adorar Baal, adorar aqueles deuses do Egito, tá entendendo, que não era Deus, e Deus se irava contra eles. Todo o mal que o povo passou na mão dos inimigos, dos filisteus, dos midianitas, daquele povo daquela época, foi por causa que eles desobedeciam a Deus. Por isso que hoje Deus fala com a gente através dessas palavras, para a gente não desobedecer nunca a palavra dele, temer a ele e respeitar ele. Sempre a gente fala aqui, irmão, que o obedecer a Deus não é você ficar com medo de ninguém não, ficar com medo do pastor da sua igreja, ficar com medo do outro irmão, que ele não veja você fazendo nada errado, não. Você tem que ter medo que Deus não veja você fazendo coisa errada. Você não está fazendo nada errado diante de Deus, então fique em paz. A palavra de Deus diz que se o teu coração não te condena diante de Deus, tu tem paz com Deus. Então não tenha medo, tá entendendo? Do que os outros dizem, do que os outros falam, do que as pessoas comentam de você, porque você é uma pessoa que sabe quem você é na presença de Deus. Você sabe que você não vive fazendo coisa errada. Você falha, você erra, que todos nós falhamos, todos nós erramos. Isso é normal, o homem falhar. Agora não pode permanecer falhando, na mesma coisa, batendo na mesma tecla, todo dia na mesma coisa, porque Deus não se agrada disso. Então,
Deus gosta quando você se corrige, a gente se corrige, coloca a nossa vida diante dele, pede perdão para ele e ele vai te perdoar e vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Foi que nem quando Davi pecou, que ele botou Uria na frente da guerra para morrer e ficou com a mulher de Uria, Betseba. Quando Natão foi repreender Davi, Deus usou Natão e disse a Davi: tu fizesse o que não era para ter feito, Davi. Mas Deus não vai te matar não, tá entendendo? Deus não vai te matar, mas a espada de Deus nunca vai sair dentro da tua casa. Tu vai ter consequência desse pecado que tu praticasse. Deus perdoou o pecado de Davi, mas não livrou ele das consequências. E a palavra de Deus diz que, por causa desse pecado de Davi, morreu o filho de Davi, Abisalão, tá entendendo? Um irmão se levantou contra outro, o Aitof estrupou a irmã dele, tá entendendo? Então, todas as consequências ruins veio para dentro da casa de Davi por causa do pecado dele. E a sorte dele foi porque Deus perdoou ele. Deus amava Davi e não matou ele, mas o pecado que ele cometeu era de morte no tempo da lei. Mas Deus perdoou Davi. E o povo não quiseram acreditar que Deus tinha perdoado ele. O povo não queria aceitar mais Davi como rei dele, mas Davi fez um desafio com ele que disse: se Deus não me perdoou, então vamos fazer uma prova diante de Deus, tá entendendo? Para você saber que Deus me perdoou. Porque Deus tinha perdoado. Mas quando Deus perdoa você, se Deus disse que te perdoou, está perdoado. Não adianta ninguém querer te acusar mais, dizer que não aceita, dizer que isso e aquilo outro, que Deus não está nem aí com isso não. E essas pessoas que contenderem com você vai somente de mal a pior. Porque não anda nunca firme na presença de Deus. Porque Deus tem um propósito com a tua vida e ele vai cumprir o propósito que ele tem com você. Ninguém vai impedir dele cumprir o que ele tem na tua vida. Por causa de ameaça e por causa de acusação. Aí diz assim, no 3. Aí mandou perguntar, né? Aí no 3 diz assim: então Jeremias lhe disse, veja a profecia de Jeremias, que o povo estava acostumado a profetizar só coisa boa para aqueles homens, mas Jeremias profetizou a verdade para eles, dizendo assim, ó: então Jeremias lhes disse, assim direis a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que virarei contra vós as mãos de guerra, as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejai contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vós tem cercado, fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio desta cidade. Tá entendendo? Deus falou aqui para eles que ia usar as armas que ele tinha na mão deles contra eles. Tá entendendo? Para pelejar contra eles mesmo. Porque estavam fazendo coisa que não agradava a Deus e na hora que souberam que o rei Nabucodonosor, os caldeus vieram para atacar ele, eles vieram pedir para o profeta interceder a Deus por ele para Deus operar maravilha no meio deles. Mas o profeta Jeremias não profetizou bênção para a mão dele, não. Profetizou que Deus ia castigar eles, que Deus ia, tá entendendo, fazer ele pagar pelo aquele mal que eles estavam fazendo. Aí diz assim, ó: e eu pelejarei contra vós. E eu pelejarei. Isso é Jeremias profetizando da boca dele, o Espírito de Deus falando na boca de Jeremias para eles, dizendo aí: eu pelejarei contra vós com mãos estendidas e com braços fortes e com ira e com indignação e com grande furor, e ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais de grande pertilência morrerão. Tá entendendo? Você vê aqui, Deus ia usar contra eles, com a mão dele estendida, com ira e com furor contra eles, tá entendendo? E os animais e os homens daquela cidade iam morrer de pertilência no meio daquela cidade ali, na cidade de Jerusalém. Porque Deus enviou o rei da Babilônia para pelejar contra eles, tá entendendo? E Nabucodonosor obedecia à vontade de Deus. Nabucodonosor ia pelejar contra Jerusalém, não era porque simplesmente ele queria, não, era porque Deus enviava ele, Deus colocava aquele propósito no coração dele, para castigar o povo dele, tá entendendo, irmão? Porque Deus não faz nada, irmão, sem antes avisar. Deus não faz nada na vida das pessoas que ele quer fazer antes de avisar, tanto o bem como o mal.
Deus faz tudo que Deus vai fazer de bom na tua vida, Ele está te avisando. Não me desobedece, me obedece, guarda a minha palavra, foge da contenda, foge da aparência do mal, porque eu vou te abençoar, eu vou te honrar nessa terra, eu vou te exaltar, tá entendendo? Mas se você continuar fazendo mal, você vai ser punido pelo mal que você está fazendo. Então a gente tem que pedir misericórdia a Deus, irmão, para a gente nunca ser pego em falta diante de Deus, porque o nosso Deus, ele está pronto para corrigir aqueles que fazem o mal. Mas aqueles que é preparado para toda boa obra diante de Deus, está sempre se corrigindo, pedindo misericórdia a Deus, botando a vida dele em oração na presença de Deus, está entendendo? Para que Deus possa dar livramento para eles. Aí no verso 7 diz assim, ó, e depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência e da espada, da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e nas mãos dos que buscam a sua vida. E ferirei, e feri-lo-eis a fio de espada. Não os pouparei, nem se compadecerei, nem terei misericórdia. Tá entendendo, irmão? Deus, ele disse que vai fazer todo mal àquele povo ali por causa da maldade deles. E os que sobrasse, que não morresse da espada, da pestilência, ia morrer de fome, castigado na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Porque Deus estava fazendo aquilo porque eles estavam zombando, tá entendendo? Da existência de Deus na vida dele. Depois que Deus tirou eles da terra do Egito, Deus trouxe aquele povo ali pelo deserto, dando comida a eles, dando livramento a eles, conquistando cidade para eles, mesmo assim eles continuavam pecando, continuavam fazendo coisa errada, continuavam adorando outros deuses, e Deus não estava se agradando das atitudes deles. E quando Deus se vira contra o homem para fazer isso aqui, é porque as coisas tá demais, tá fugindo do controle do homem, tá entendendo? Então Deus corrige, repreende e castiga para que a pessoa não venha se destruir, não venha perder a sua vida, a sua salvação diante de Deus. Aí diz assim, ó, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós um caminho da vida e o caminho da morte, tá entendendo? Aí Deus está dizendo para eles, esse que eu ponho agora, diz para esse povo aí, que eu vou colocar o caminho da vida e o caminho da morte diante deles. Eles vão escolher o que é que eles querem viver. Então escolha a vida, irmão. Moisés lá no monte falou para o povo de Israel, dizendo, eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para viver, ou a maldição para morrer. Então, escolha hoje o caminho de Deus. Escolha hoje seguir Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Salvador, o libertador de Israel. Então, aceite Jesus como Salvador. Receba essa palavra no seu coração. Deixa o pecado para trás. Larga a mão daquilo que é errado, daquilo que não traz benefício para a tua vida espiritual, nem para a tua vida sentimental, nem profissional, nem financeira. Só te destrói e só faz você andar para trás. Então, nessa manhã, receba essa palavra. A partir de hoje, procura o caminho da vida para viver, meu irmão, minha irmã. Procura o caminho da vitória, tá entendendo? O caminho da prosperidade, o caminho da saúde, da paz, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você e pela sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher. Que eu falei, meu Pai, essa palavra que o Senhor botou no meu coração para ela, meu Deus. É uma palavra dura, Pai, é uma palavra de correção, mas é uma palavra, meu Deus, que traz construção para a vida daqueles que aceitam, Pai. Que guarda, meu Deus, no seu coração o teu conselho, a tua doutrina, Pai, a tua disciplina, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, abençoe, guarde e proteja essa pessoa nesse dia. É o que eu te peço, meu Deus, pela vida dele, da casa dele, da família dele. Toma a vida desse empresário, dessa empresária. Toma a vida, meu Deus, desse comerciante, Pai. Desse homem que trabalha, desse motorista de táxi, de aplicativo, entregador de moto. Desse motorista de ônibus que sai para trabalhar, meu Pai. Desse povo, meu Deus, que sai todos os dias de manhã, meu Pai.
para ir para o seu trabalho e voltar para casa de noite. Que o Senhor abençoe eles, guarde ele e proteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia da paz do Senhor Jesus. Amém.